Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu aproveito e te peço que se inscreva no meu canal, deixe o seu like e participe nesse vídeo deixando o seu comentário. Desse jeito você vai ajudar o YouTube a alcançar mais pessoas através desse vídeo meu. Hoje eu quero responder aos inimigos da religião cristã que dizem que Jesus e o cristianismo são maiores inimigos. Há uma turma de netcrentes aí que há muito tempo afirmam que o cristianismo é o maior inimigo de Jesus. Mas essa afirmação não define nem Jesus, nem o cristianismo. Existem muitas concepções acerca de Cristo e mais ainda acerca da religião cristã. E mesmo assim, essa afirmação de que a religião cristã é a maior inimiga de Cristo não tem muita relevância. Desigrejados afirmam que querem Jesus, mas não a igreja institucional, que é cristã, porque para eles Jesus era o Messias, uma espécie de líder informal de um grupo desorganizado de pescadores. Na mentalidade deles, após a sua ascensão, esses pescadores se multiplicaram em vários grupos, que se reuniam em qualquer lugar, sem liderança, sem nenhuma estrutura, e nessas reuniões as coisas simplesmente aconteciam sem nenhum planejamento, ao sabor do espírito, sem normas, sem críticas. O que importava era o amor, e para eles o cristianismo não passa de uma religião que deturpou completamente o propósito desse grupo informal de andarilhos, escolhidos por Jesus. E que através do cristianismo templos foram construídos, ofícios desnecessários instituídos, liturgias foram estruturadas e houve também uma organização hierárquica com credos fixados, doutrinas, confissões de fé. E é através dessas confissões de fé que a igreja pratica as disciplinas eclesiásticas. Essas igrejas estão desviadas de Jesus, de sua mensagem que é simples. E eles afirmam que a igreja usa o nome de Cristo sem ter nada a ver com Cristo e que a religião cristã é inimiga de Cristo. Mais uma vez, Kleber Lucas, seus adeptos e esses pregadores ursinhos carinhosos e frustrados parecem não somente conhecer ou desconhecer Jesus, mas também eles ignoram o cristianismo histórico, pois não havia nada de informal no modo como Jesus liderava seus discípulos. Os evangelhos deixam claro que para as instruções de Cristo serem atendidas, exigia-se dos discípulos alguma medida de organização, estruturação, hierarquia, formalização. Quem leu a Bíblia sabe que por orientação de Jesus, a igreja já nasceu estruturada, organizada. Eu não estou me referindo a templos, órgãos, liturgia fixa, algo do gênero. Coisas essas que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, que você pode apresentar seus argumentos de que não são necessários. Mas o que eu quero dizer é que já em seus primórdios, de acordo com Atos e as cartas apostólicas, a igreja cristã já envolvia liderança, confissões, hierarquia, sacramentos, ofícios, memoriais, ceia, batismo, além do exercício da disciplina. O que isso configura, gente? Uma organização estruturada que veio a ter nome de cristianismo. Não, a igreja não era uma fraternidade informal que se encontrava para conversar sobre coisas espirituais à beira do rio, ou no Areópago, ou no templo da deusa Diana, ou em Atenas. Não, querido. Se a sua vida é desorganizada, não venha impor essa desorganização ao evangelho, ao cristianismo. Eu concordo que no cristianismo podem haver muitas normas, liturgias, práticas desnecessárias. Mas isso não quer dizer que não haja um mínimo de organização que inclua regras determinadas por Deus para a igreja, na Bíblia e na história da igreja. Pensar que a igreja de Cristo pode funcionar sem um mínimo de ordem é desejar uma anarquia eclesiástica.
Cada um por si, tudo é de todo mundo, tudo é do meu jeito, do jeito que eu enxergo. Não é assim que funciona. A religião se torna inimiga de Jesus quando ela deixa de confessá-lo como Senhor e Salvador, quando nega sua morte e ressurreição pelos nossos pecados e para a nossa justificação. Se a religião nega a segunda vinda de Cristo e usa seu nome apenas para arrecadar dinheiro, usa o ministério para enriquecimento pessoal e autopromoção, aí sim, essa religião é falsa. Jesus se opôs a uma falsa religião. Jesus se levantou contra a igreja que não desejou ser sal e luz, e até hoje ele faz. Não adianta essas frasezinhas, Jesus é maior que a religião, eu sigo Jesus, eu não sigo religião. Não, irmão, para de ser besta. Não há nenhuma definição nessas afirmações dos netcrentes. Ou seja, esse pessoal que é gigante na rede social é pigmeu com a Bíblia aberta e com a história. Seus argumentos não são plausíveis. Você não pode dizer que Jesus odeia a religião quando você não conhece nem Jesus, nem o cristianismo, nem o que é religião. A religião que Jesus, que até afrontou e ofendeu Jesus, foi o judaísmo legalista, farisaico de sua época. Por quê? Porque distorcia a visão de religião revelada a Israel pelos profetas nas escrituras sagradas. A distorção da religião começou antes do cativeiro babilônico, se é que vocês sabem o que é isso, quando a religião judaica foi deturpada e se tornou uma espécie de sincretismo que vocês, amiguinhos da Globo e dos desigrejados, gostam, e dessas igrejas inclusivas, né? Esquerdistas, comunistas, socialistas e progressivas. Vocês gostam do sincretismo. O que foi o sincretismo? Ele deturpou e distorceu a pureza da religião judaica. Como? Foi que, apesar de Deus ser o verdadeiro Deus, os judeus também adoravam com músicas, danças e sacrifícios a ídolos pagãos. Ou seja, no mesmo ambiente em que se reconhecia o único Deus verdadeiro, falsos adoradores com seus falsos cultos cultuando aos falsos deuses. Sincretismo. Isso manchou a verdadeira religião judaica, onde Deus atraía e trazia o seu povo para a plenitude dos tempos para encontrar o Salvador, Jesus Cristo, o Messias prometido. Porém, no cativeiro, onde foram curados da idolatria, com o movimento dos macabeus resistindo às tentativas da helenização, se levantaram os fariseus e escribas, resistindo os intentos dos dominadores gregos da época. Mas aí, os fariseus, que começaram bem, criaram leis e mais leis, além daquelas deixadas por Moisés, com a finalidade de manter Israel cada vez mais separado de outros povos. E aí, os mestres judeus transformaram a lei graciosa da revelação de Deus sobre si mesmo e instituíram uma religião legalista, ou seja, baseada no mérito pessoal. Se você não conhece essa história, você não pode dizer que Jesus é contra a religião propriamente dita. Jesus sempre refutou correntes religiosas, legalistas, meritórias, contrárias à palavra de Deus. Mas o cristianismo autêntico, que nasceu com Jesus, não pode ser incluído entre estes falsos religiosos, estas cadeias de manifestações fora das escrituras sagradas. Mais uma coisinha. Vocês não sabiam que Jesus tomou parte em tudo o que julgava apropriado na religião do seu tempo? Apesar de o judaísmo do primeiro século ter acrescentado muitas coisas, além do que Moisés já haviam ensinado, e eles interpretavam erroneamente outros aspectos da lei de Moisés, mesmo assim, a religião judaica ainda retinha muito da revelação original de Deus, preservada nas escrituras hebraicas. Jesus foi circuncidado. Isso é religião. Jesus passou pelo batismo nas águas. Isso é religião. Jesus frequentou o templo durante as festas religiosas. Isso é religião. Isso é religião. E quando Jesus curava, lembra que ele mandava os leprosos procurarem os sacerdotes para serem examinados, para cumprirem determinações legais e religiosas?
Sabe o que é isso? Isso é religião. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Isso é religião. Ele nos conectou com Deus e nos mandou estarmos reunidos uns com os outros. Isso é religação. Religião é religação. E através da nossa comunhão nós religamos os homens com Deus. Vocês não sabem o que é nenhum nem outro. E depois da morte, ressurreição e ascensão, bem como depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os apóstolos se reuniram em comunidades, elegeram líderes, elaboraram declarações de fé, escreveram livros que constituíram as Escrituras, recolheram ofertas, estabeleceram locais de reunião, manifestaram tudo o que caracteriza uma religião. O cristianismo não deixa de ser bíblico e autêntico quando apresenta aspectos comuns às religiões, ou seja, como as demais religiões. Biblicamente falando, a religião única e verdadeira é o cristianismo bíblico, pois é só no cristianismo que Deus se revela na mediação de seu Filho Jesus, através da ação do Espírito. Não podemos negar que no decorrer dos séculos do cristianismo, claro, houveram corrupções, homens sucumbindo diante do poder das riquezas, se misturando além do necessário com o Estado, se perdendo de vista, abrindo mão de sua missão e vocação. Aí, meu irmão, o correto seria dizer que Jesus odeia o legalismo religioso. Agora, mentir sobre os sentimentos de Jesus é coisa de quem não conhece nem as palavras de Jesus. Quem dirá os sentimentos de Jesus? Quer um conselho? Escute a Bíblia em áudio. Ouça as pregações de Jesus. Estude as cartas paulinas. E você verá a base da igreja cristã. Que Deus te abençoe e que através do cristianismo puro e simples, bíblico, você não deixe de se reunir, não deixe de congregar, não deixe de se submeter àqueles a quem Deus confiou o ministério pastoral para nos guiar, para nos direcionar, para nos ensinar as escrituras sagradas. Irmãos, não se deixem levar pelos falsos ministros de voz mansa dessa última geração. Se liga em Cristo e nos liguemos uns aos outros. Isso é religação. Isso é religião. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.